o Rogério desobedeceu, passou 10 minutos. Mas Sansão, quando falou a verdade, enquanto mentia, estava tudo bem, né? Quando falou a verdade, perdeu a força. Mas que desobediência boa, né? Estou brincando, Rogério. É uma benção, que tremenda palavra nós temos ouvido da parte de Deus. E agora vamos ouvir mais de Deus. Pastor Osmar Rodrigues. Amém, amém. Devemos ter aí um tempo disponível, né? Vocês estão cansados, estão com sono? Deveria ter dormido na hora dos cânticos, né? Agora, eu creio que mais uma palavra, vamos tentar ajudar quem quer ser ajudado. Dar mais um pouquinho de luz para que você possa conhecer o que Deus já fez. Não tem nada novo, é o que Ele já fez. Nós estamos só para te lembrar que Ele fez isso. Amém? Gênesis capítulo 17, versículo 5. Deus abençoe o pastor Vanderlei. Nos é um prazer estar aqui com ele, com a sua igreja, né? Muito bom, né? Mas foi um barulho que não serve. Tá bom. Bom, meus irmãos, já é tarde, né? Pelo novo horário, está tarde. Então aqui é novo horário, novo nome, tudo novo. Então, tem que ter paciência. Eu creio que os que estão na internet que devem ter mais paciência conosco, porque nós aqui sujeitamos mais fácil do que ficar ouvindo pela internet um culto mais prolongado. Né? Mas eu sou obrigado a falar mais um pouquinho com vocês. O irmão Rogério falou comigo que ia passar os 10 minutos e eu não falei nada com o pastor. Então ele tinha pedido licença. Deixa passar, porque a gente prega mais um pouquinho. Vamos completar este horário. Gênesis 17, verso 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Grande Criador, nós dependemos de Ti para expor mais um pouco estas verdades que o seu profeta pregou, mas assim mesmo deixou-as dentro dos selos e somente o eleito pode descobrir, porque está ali dentro tudo revelado. E nós te damos graças pela oportunidade que temos de chegar a conhecer estas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A mensagem é tão grande e tem hora que dá vontade de dar vários títulos para ela. Né? E eu pensei, onde você adora? Pai das nações. Mas eu vou falar sobre o nome que nos separa. A gente sabe que em toda época que Deus trabalhou, tinha alguma coisa para separar o seu povo dos demais povos. Deus tinha um profeta, Deus tinha uma coluna de fogo, Deus tinha sinais. E aí, através daquele profeta, ele fazia tudo o que ele queria fazer na terra.
Com Moisés ele fez tudo o que ele quis, mas ele não quis parar o sol com Moisés. Ele quis parar com Josué. Sempre assim. Deus faz tudo o que ele quer, mas na era, no tempo certo, para ele fazer. E para nos salvar, Cristo veio, fez tudo para nos salvar. Morreu, nos perdoou, verteu sangue, nos limpou. Tudo que Deus podia fazer, ele fez. Mas ele não revelou os selos e os trovões. Porque aquilo já estava em Deus antes da fundação do mundo. E quando ele veio em carne, ele revelou o que estava para trás. Profetizou o que viria. Isso nós temos que guardar. É o trabalho dele. Se você não seguir Deus, ou você vai na frente dele, ou você fica muito atrás. Nenhum dos dois adianta. Você vai na frente, não tem luz suficiente, não é tempo. Você fica atrás, você perde o que Deus está fazendo no momento. Então, é bom caminhar com Deus onde Deus está abrindo a sua palavra. Há 2000 anos atrás, Deus chamou Jesus. E aquilo foi o maior problema. Os judeus não aceitaram, discutiram, brigaram, jogaram pedras em Jesus. Nós não cremos nisto, nós não aceitamos, isto é uma blasfêmia. Você é um homem e está te fazendo a ti mesmo Deus. Nós não cremos nisso. Nós cremos em Moisés, nós cremos em Abraão. Eles sempre crêem no passado. No presente eles não dão conta de crer. E Deus já estava fazendo outras coisas. Talvez eles queriam que Deus viesse através de Moisés e viesse reforçar o sacrifício animal. Ele veio e aboliu o sacrifício animal e mostrou desde o seu profeta João Batista que era um outro sacrifício que estava chegando em cena. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo era diferente e aquilo separava. Sempre o nome separa. Você está a favor ou contra o nome? Você está a favor ou contra o nome de Jesus? Você tem que guardar isso. Os pentecostais, você pergunta para eles, vocês estão a favor ou contra o nome de Jesus? Nós estamos a favor. Então vamos descer as águas. Vamos batizar no nome de Jesus Cristo. Não, aí não. Aí não. Aí é Pai, Filho e Espírito Santo. Sem revelação. É isso. Você vai para o povo de William Branham. Vocês creem em Branham? Creio. Então vamos crer que o novo nome de Deus é Branham. Aí não. Aí não dá. Qual o motivo? É o nome que nos separa. Era um simples nome, 5 letrinhas. J-E-S-U-S. Separou os judeus que eram da lei com Jesus e os seus poucos da graça. Mas houve uma separação. Era o nome. 5 letras. Nesse dia final, 5 letras não separam. 5 letras ajuntam. 5 letras todo mundo crê. J-E-S-U-S, todo mundo crê. Jesus. Você vai em todo mundo. Espírita, Jesus. Crente, Jesus. Luteranos, Jesus. Wesleyano, Jesus. E até os de Brana, também Jesus. Não separa. 5 letras hoje não separa. Porque Deus não está no 5 mais. Agora, para eu falar isso, eu tenho que ler mensagem, eu tenho que citar mensagem. Você vai em Parados na Brecha e vê que o irmão Brana mostra isso desde o 138
até 157. Ele mostra isso. Foi 3, 5, e ele diz agora é 7. Só que ele não fala qual é o 7. Mas ele tinha falado um pouquinho atrás, não precisava falar agora. Ele não precisava repetir. Ele diz, foi 3. Que Deus é completo e tem hora que ele usa perfeito em 3. Completo e perfeito em 3. Ele usa estas expressões. Deus é completo com Pai, Filho e Espírito Santo. Se você tem só como Pai e Filho, ele não é completo. Se você é só Espírito e alma, você não é completo. Você tem que ter um corpo. Aquilo te completou. Aí está um homem, aí está uma mulher. Corpo, Espírito e alma. Te completou, te aperfeiçoou o homem. Então Deus tinha que vir desta forma. Ele veio como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele foi completo. Ele foi perfeito em 3, perfeito em 7. Vou usar como o irmão Brana usa. Ele usa as duas coisas. Ele usa o perfeito em 3 e perfeito em 7. E outra mensagem ele faz a separação certa. Ele diz que ele é completo em 3 e perfeito em 7. Mas temos mais mensagens, porque Deus está trabalhando. Se Deus está trabalhando no 5, se Deus está trabalhando em Jesus, com o nome Jesus, irmãos, não separa mais, o nome Jesus não separa nada mais. Artista está no nome Jesus. Jogadores de bola estão no nome de Jesus. Tem só um nome hoje que separa. Mas William Branham não podia falar naquele tempo. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Mas William Branham já não dizia mesmo. Tudo que está relacionado com a vida de William Branham, ele não falava, sou eu. Ele não tinha condição de falar, como muitos de nós, se tiver um ministério, oh, irmão, Deus me levantou, vocês têm que crer que Deus me levantou. Branham não. Branham não precisava falar isso. Era você que tinha que ver que Deus tinha levantado Branham. Ele não tinha que tocar trombeta. Ele não precisava disso. Então, ele usou estas expressões. Eu estou dando a mensagem para você ler depois. Eu não vou ler tudo, porque eu tenho algumas aqui, mas não tenho todas também. Estou te citando os parágrafos. Se você quiser, marca e depois você vai ler em casa. Então, ele não precisava. Depois que ele citou, que Deus perguntou para ele quantos picos tem aquele monte, aquela montanha, ele disse tem 7. Quantas letras tem seu nome? E ele soletrou para Deus. Para que isso? Ele quis deixar claro para nós, porque Deus já sabia. Deus perguntou, mas Deus sabia. E ele soletrou, Brana, Marvel, Brana, 7 letras, 7 picos. E Deus disse para ele, esse é um sinal eterno que eu te dou. Outra coisa que temos que guardar, não é um sinal para sempre. Ele diz que é um sinal eterno. O sinal eterno estava relacionado ao nome. O nome Jesus é para sempre. Você vai na própria mensagem, provando sua palavra, 240, o irmão Brana diz que Jesus é para sempre. Ele diz, eu não pausei para explicar isto, Senhor. Mas ele sabe que para sempre é até um espaço de tempo. Depois desta era, ele diz, não será mais para sempre. É eterno. Leia o parágrafo. É como ler a Bíblia. Você pega a Bíblia, lê Mateus 28, 19, para lá e forma a doutrina, e não tem mais ninguém que foi batizado falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem ninguém. Nenhuma pessoa na Bíblia foi batizado falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os teimosos, desde Lutero, porque Lutero não podia dar luz. Lutero era um reformador. Wesley também. Pentecostais também. Mas Branham não. Branham era restaurador. Restaurador é diferente de reforma. Reforma, você vai ali, mexe, tampa alguns buracos, passa uma caiação. Agora, uma restauração é diferente. Você vai arrancar tudo aquilo ali e fazer de novo. Nós vamos restaurar o altar. O altar estava tudo derrubado.
E Elias foi lá e levantou o altar novamente. No tempo do profeta William Branham, que é para cumprir Elias de Malaquias 4, teria que vir uma restauração para converter os nossos corações de filhos aos pais pentecostais. E Deus fez isto. Irmão Branham pregou sobre todas essas coisas e tudo foi restaurado, mesmo que você não veja. Tudo foi. Você fala, eu não vejo. O que foi restaurado? Está tudo aí. Ele veio restaurar o que os homens haviam perdido da palavra. Eles estão querendo ver restauração nas árvores, no gado, nos homens. Não, ele veio restaurar o que os homens perderam da palavra. Eles fizeram uma confusão com o altar, a palavra, eles derrubaram o altar. Aí Elias vem e coloca pau sobre pau, versículo sobre versículo, livro sobre livro, e mostra para nós o que aquilo é. Tudo restaurado, e depois tudo isso mete fogo, faz um sacrifício, faz um meio de adoração, onde você adora. Irmão Branham diz, você adora a Deus na luz do entardecer. Se você adorar a Deus na luz do entardecer, você tem que adorar a Deus em 7. A luz do entardecer não é 5. A luz do entardecer é 7. Então, é o lugar de você adorar a Deus. E ali, quando você passa a adorar a Deus com uma mensagem totalmente revelada, você diz, então terminou Jesus? Não. Você quer saber aonde Jesus está? Porque as pessoas precisam de ver Jesus. Se elas não ver onde Jesus está, elas não conseguirão crer. E Jesus estava em Brana. Então não acabou Jesus. Só que você não pode dizer que Brana era Jesus. Mas Brana dizia que aquela manifestação dele naquele dia era Jesus. Luta você com a mensagem. Quero o parágrafo? Vamos começar por aqui. A União Invisível, 239. Eu vou ler, não vou conseguir ler tudo porque vamos prolongar muito. Mas 239, ele diz assim, observe a condição em que Sodoma se encontrava nesse dia. Observe a condição da igreja hoje em dia. Ele usa os dois lados. Sodoma lá e a igreja aqui. Note o que sucedeu a Abraão, ao escolhido. Note o que sucedeu a Ló e aqueles ali embaixo em Sodoma. A mudança de nome que teve Abraão, para mim, Ló nem ficou sabendo. Naquela mudança de nome, Ló estava muito separado. Abraão não desceu lá. Se você acompanhar a Bíblia, você vai ver, sabe o que aconteceu com Abraão? Ele intercedeu a hora que Deus falou, vou pôr fogo, vou queimar. Não dava tempo dele ir lá, porque ele, Abraão, não era mensageiro de Sodoma, e sim Billy Graham e Oral Roberts, que era o mensageiro de Sodoma. Eles desceram lá, mas Abraão, Brana, não podia descer lá. Abraão, você, não podemos descer lá. O que nós temos que fazer? O que Abraão fez? Acompanhe a Bíblia e você vai ver. Abraão disse, mas se houver 50 justos, Senhor, é interceder. Abraão era o que podia interceder, não podia nem ir lá. Vou lá. Ele foi antes, salvou o seu sobrinho, antes ele foi. Mas depois que os anjos chegaram, ele não desceu a Sodoma. Quem desceu a Sodoma foram os 2 anjos. Deus não desceu a Sodoma e Abraão não desceu a Sodoma. Foi intercessão feita ali mesmo onde ele estava separado por Deus, onde ele comeu com Elohim, bem na porta da sua casa, debaixo do carvalho. Onde é que você come com Deus? Aonde Deus está. Você tem que sempre notar isso. Aonde Deus está, onde você come com Ele, a palavra, o alimento do dia. Lá era comer carne de gado, era comer bolo natural, provando que Deus viria em carne no entardecer,
e comeria também naturalmente. E nos daria uma mensagem espiritual. Isto foi o que aconteceu quando Deus veio na carne de William Branham. Não para morrer por nós. Por isso ele não era Jesus. Mas eu não cheguei lá, deixa eu explicar aqui com as palavras do próprio irmão Branham, para ver o que o povo faz com isso. O que os críticos fazem com a própria mensagem do profeta. Note, Abraão o escolhido. E note o que sucedeu a Ló e aqueles ali embaixo em Sodoma. Observe a Billy Graham e a Oral Roberts. E a eles ali embaixo, entre essas denominações. Observe a igreja escolhida. Abraão, tirada fora. Já estava separado de Sodoma. Já estava separado do sobrinho. Irmãos, era da mesma família. Todos eram da mesma família. Mas Deus já disse para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. O mais difícil hoje, meu irmão, é sair da parentela. E se você não sair, você não pode ver nada. A que parentela que eu tenho que sair? Hoje eu tenho que sair da parentela Branham. Tem que sair. Se você quiser ver a mensagem do jeito que é, você tem que sair da parentela Branham da primeira e segunda etapa. É uma parentela que você tem. E são todos parentes. E se Ló, eu tenho outro parágrafo aqui para ler, Ló não era eleito, também tem esses parentes que não são eleitos. Só Abraão era o eleito. O Ló não era eleito, ele era justo, ele era um bom homem, mas ele não era eleito. É isso que nós precisamos. Ver estas coisas. Escuta aqui. Observe a igreja escolhida, Abraão tirada para fora. Observe que classe de sinal. Esta igreja escolhida, esse Abraão, que foi tirado da parentela. Se você for notar, o próprio Branham foi separado da sua própria família. Não era conhecido no mesmo nome. Porque ele tinha um nome diferente. Uma letra te faz uma tremenda diferença. Para Deus, uma letra faz a diferença. Se não fizesse, Deus não mudava uma letra do nome de Abraão e uma letra do nome de Sara. Uma letra foi o suficiente. Isso aqui vai dar problema. Vou mudar essa letra aqui. Enquanto você chamar Abraão e a sua esposa chamar Sarai, não vai ter problema. Tudo vai ser normal. Mas o dia que eu mudar seu nome, a coisa vai ser diferente. Eu vou ter que tratar com você de uma maneira diferente. Vou ter que fazer isso com você de uma forma diferente. É o nome que muda as pessoas. E o nome faz uma separação. Queira ou não, todos nós, ao receber o nome de Jesus Cristo, nós ficamos separados dos nossos irmãos batistas, metodistas, assembleianos. Nós fomos separados. Deus nos separou. O nome, Jesus, nos separou através, Ana nos separa através da revelação. Você não tem que separar hoje pelo nome Branham no batismo, porque você já foi batizado. Aquilo já completou. Você recebeu esse nome agora por causa da revelação. A revelação vai te mostrar o nome de Deus nesse dia final. Agora, eu vou mostrar para você que o irmão Branham disse que aquele homem era Jesus. E se aquele homem era Jesus, você tem que saber posicionar onde ele estava. Porque Branham não é Jesus. Observe que classe de sinal. O próprio Jesus, o Deus encarnado, ali parado em carne humana. O próprio Jesus, o Deus encarnado. Mas se você não ver essa manifestação no tempo do irmão Branham, você não está vendo nada. Você pode falar do ministério do irmão Branham a vida toda, contar as proezas, mostrar tudo que o irmão Branham fez de cura divina, de bênçãos naturais, o que ele pregou, você pode mostrar. Se você não ver isto, você não viu nada.
Porque aqui está o que você precisa de ver. O ministério desse último dia, William Branham diz, o próprio Jesus, o Deus encarnado, estava em quem? O próprio Jesus, Deus em carne, estava em quem? Estava em Brana. Hoje nós temos que falar claro, porque senão os outros ficam confusos. O próprio Jesus, o Deus encarnado, mas estava encarnado em quem? Encarnado em William Branham. Por isso que ele diz, Deus não pôs o seu nome em mim. Isso quer dizer, Deus não pôs o nome Jesus em mim. Porque o nome Jesus é o nome de salvação, é o 5. Mas Deus, ele não podia falar, Deus pôs 7. Ele simplesmente, na mensagem, parado na brecha, ele esclareceu que era 3, 5 e agora é 7. E você que tem que saber qual é esse 7. Você tem que voltar na própria mensagem, parado na brecha, 138 em diante, e ler o que o próprio Deus conversou com ele e falou da montanha e disse que era um sinal eterno que tinha dado para ele. E era 7. Ninguém crê nisto. Porque a vida toda o povo quis chegar, que foi o mensageiro entre a lei e a graça. João Batista chega e mostra para eles, agora não é mais para lá, não é mais lei, não é mais o cordeiro animal, não é mais o touro, não é mais a pombinha, não é mais a rolinha, agora é ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O mensageiro veio entre a lei e a graça, para poder fazer a diferença, e o nome fez a diferença, o nome fez a separação. Eles diziam, ele tem Deus. Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que diferença! Eu preferia ser Pedro, eu preferia ser Mateus, ser o ladrão da direita, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, do que ser o grande sacerdote Anás, Caifás, que estava ministrando para o povo, que estava cantando o Salmo 22 com a congregação, e o Salmo 22 cumprindo lá no Calvário na mesma noite. Eles cantavam e o Salmo estava cumprindo lá, e eles cantando aqui, Deus meu, por que me desamparaste? Quem sabe eles podiam dizer, não vamos perder tempo, deixa ele morrer, tem que morrer mesmo, que ela tem que morrer. Não fez nada para nós, não nos salvou. Não fez nada. Você acha que os judeus creem que Jesus fez alguma coisa? Não, hoje nós que ficamos falando, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus Salvador, Jesus curador. Vai num judeu e pergunta para ele. Não, nós estamos aguardando, porque eles estão lá chorando no muro, nos muros de Jerusalém, porque estão esfregando o muro ainda, esperando o Messias. E agora, o Messias já veio, o Messias veio pela segunda vez, o Messias veio, eles nunca puderam perceber o Messias no entardecer, porque sempre quando Deus vem, ele tem um nome. Ele veio no amanhecer, chamou Jesus, ele disse, não dá para crer não. Aquele nome fazia uma separação. Agora ele veio no entardecer, chamou Brana. Está escrito aqui, ó, observe a que classe de sinal, o próprio Jesus, o Deus encarnado, ali parado em carne humana. 240, união invisível da noiva. Você diz, esse era um anjo, porque eles vieram em 3 anjos do céu para visitar Abraão. Aí o irmão Brana gostou de pegar nisso. Você diz, falando de um só, esse era um anjo. Ele diz, a Bíblia diz que foi Deus, Senhor, Deus, Elohim, ali parado em carne humana. Anjo. Porque não é apenas, eu tenho dito isso porque o irmão Brana já disse isso aqui, que todas as bênçãos das eras é do vencedor. Todas as bênçãos, não só de Laodiceia. Ao que vencer, então eu farei assentar comigo no meu trono. Isso é, na era de Laodiceia, ele está falando só para aqueles ali. Mas eles têm que saber que Deus não ia nesta era de Laodiceia revelar. Teve um que venceu e saiu de Laodiceia, subiu, e ele é um vencedor que saiu da 7ª era
e foi até Apocalipse 22, abrindo tudo para nós, porque Deus é vencedor, como aquele templo foi. Se você não vai, a plenitude estava ali. A Brana não tinha, e Policarpo tinha. E Policarpo era um homem de Deus, mas o irmão Brana diz que Policarpo inclinou um pouco para a organização. E ele inclinando para a organização, então Deus não podia em Brana, e vai tomando todos os mensageiros, Martim em Brana, Lutero em Brana, Wesley em Brana, todos, pelo menos cita para eles, para 281. O desresto é de Goiânia, estava em Jesus. Agora, e ele vem e diz que o Redentor, porque quando esteve, porém quando conquistou o inferno e a morte, e os venceu e ascendeu, então recebeu um novo nome. Tem gente que tem coragem de dizer que Jesus não recebeu um novo nome. Eles estão dizendo que o profeta mentiu. Agora, quando foi revelado o selo, aqui, ó, ou você não crê nos selos, e não recebem nada, será revelado nos trovões. Estava no trás. As pessoas estavam esperando uma revelação para frente. O William Branham, em 64, diz, está para trás. Foi revelado nos selos. Só que lá nos selos encontra a coisa muito clara. Porque é uma mensagem que começa em 63 e termina em 65. Os selos para mim não começou só naqueles dias que ele pregou. Aquelas combinou quando ele partiu. Eu vou ter que ler mais uma vez isso aqui. Se eu já li para vocês, vou ler mais uma vez, só para deixar isso para a sua inteligência, para você combater ou para a palavra. Chamado, ele disse, não chamado pelo nome dela, mas chamada pelo nome dele. Ele tomaria um povo de entre os gentios, não pelo nome dela, nome de Deus. Aí o irmão Brana vem e diz, se a noiva é gentia, um gentio levaria o seu nome. Isso agora. Ele passou e vocês não viram. Ele veio e vocês não viram. Jesus veio, quem viu que Jesus veio? E se Jesus não veio em 63, até as escrituras estariam erradas. E ele veio. E eu creio nisto. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder ver e de poder crer. Ainda que as pessoas terão dificuldades, mas é tempo de nós manifestarmos um nome que nos separa da própria família que diz que crê em William Branham. Ló também cria em Abraão, gostava de Abraão, eram parentes. Abraão gostava, amava Ló, que ajudou a Ló todos os momentos, até tirar ele da prisão. Mas ele não conseguiu levar ele lá para a montanha. Ele não conseguiu, porque Deus disse, separa-te. Deus, se ele não separasse, o Senhor não dava um novo nome para ele. Mas o Senhor deu um nome para ele, e Ló devia nem saber disso. Ele só podia dizer, meu tio é abençoado, meu tio venceu. Meu tio venceu os reis. Meu tio tomou a ceia, como ele disse. Tomou a ceia, mas tem uma coisa. Se eu pudesse andar com meu tio outra vez. Mas não tem jeito mais. Já me separei. Já escolhi esse lugar da política. Já escolhi Sodoma e Gomorra. Meu tio está bem longe. Não se ouve muito do meu tio. Não se escuta dentro de Sodoma falar em Abraão. Só Ló. É Ló numa esquina, é Ló na outra, mas cadê meu tio Abraão? Não se fala mais. Deus, é o que o povo quer hoje. Eles não querem ouvir o nome do Senhor, que o Senhor veio nesse dia, o Senhor se materializou, o Senhor desceu em carne entre nós, como diz T.L. Osborne, e como nós lemos na mensagem do profeta, Deus andou por nossas ruas, comeu e bebeu num homem chamado William Branham. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Vanderlei. Muito obrigado pela oportunidade. E
sempre estas mensagens dá mais uma peneirada no grupo. Certo? Você prega, o grupo, os incertos, mas o que é isso? Será que está mudando tudo? Está mudando. É mudança de era, mudança de dispensação. Foi lá atrás e nós não vimos. Estamos só despertando vocês que essas coisas já aconteceram lá atrás. Ou você crê na mensagem do profeta como ele pregou, ou larga de mão. Porque ser meio crente não vale a pena. Ser meio pregador não vale a pena. Deus não faz meio pregador. Se a gente é meio pregador, então Deus não fez a gente. O profeta diz, você é incompleto por si mesmo, porque Deus faz o pregador completo. Amém? Então Deus te abençoe. E cada irmão, se tiver alguma dificuldade, eu creio que o pastor Vanderlei está na altura de te dar a luz. Mais um pouquinho sobre isso. Entende? Ele tem luz, ele tem recebido esta luz, que não é minha. Eu não estou trazendo uma luz de Franca, não. Franca é que nem a sua cidade mesmo. Está no maligno igual a sua cidade mesmo. Não tem diferença, não. A diferença tem a mensagem. Nós estamos trazendo aquilo que Deus revelou ao irmão Brana. E nós cremos que isto é verdade. E eu prefiro seguir desse jeito, mesmo que os outros não creem e nem querem nosso companheirismo. Mas eu prefiro continuar assim, porque foi do jeito que o profeta pregou. Não é no meio de grande grupo. Sempre Deus fala ao indivíduo que você seja esta pessoa. Amém? Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Deus te abençoe.